If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Só se fala em uma coisa nas últimas 5 semanas. Só tem um assunto nessa internet, no Twitter, e não são OVNIs, não é guerra nuclear, mas sim, é uma nova pandemia, mas dessa vez não é de verdade. O sucesso da série The Last of Us, da HBO Max, está deixando todo mundo em polvorosa. E esse episódio, é claro que é sobre isso, porque a gente não aguenta. Mas você sabia que não tem livro? Não tem, gente. O que tem é um jogo muito bom, por sinal, muito premiado, que você deve sim jogar, se você for do tipo gamer na sua life. Eu sou Domenica Mendes, eu serei a sua host nesse episódio de hoje, e está aqui comigo a maravilhosa da Amanda. E aí, Amandinha, tudo bem, amiga? E aí, Edu? Tudo bem, e você? Ai, amiga, eu tô bem, mas assim, eu tô sofrendo por causa de mais uma série de HBO, você sabe, né? Ai, amiga, liberte-se disso. Não sofra, mas eu também tô acreditando dessa vez, viu? Tô bem empolgada. Ai, HBO. Assim, sério, por favor. Não me decepcione, HBO, por favor, por favor. Eu devo dizer que a última que eu assisti da HBO foi muito boa, né? A gente falou dela aqui, a His Dark Materials. Então a HBO tá alta no meu conceito, tá bem. Justo, justo. A última que eu assisti da HBO antes de assistir The Last of Us foi a primeira temporada de White Lotus. Eu gostei. Você gostou, Edu? Eu gostei. Mas assim, não tem livro, ainda bem. Mas curti. Eu gostei também. Também gostei. A gente fazendo aqui várias propagandas para a HBO. HBO, patrocina nós. Patrocina nós. A gente trabalha pra você de graça, dá R$10 no apoio, né? Vai lá. Libera assinaturas. Libera pra gente 6 meses de assinatura aí. Se a gente fosse sobre o Santos, eles liberavam, né? Pelo menos foi na que a Netflix fez. Enfim. E Amandinha, nós estamos aqui hoje com uma figura quase ilustre. Alguém saiu da geladeira. Não foi o Roberto Carlos dessa vez. Não foi o Roberto Carlos dessa vez. Essa pessoa saiu da geladeira para vir falar sobre a série do momento. Senhoras e senhores, com vocês, senhor Thiago Augusto. Como tá, Thiago? Como diria meu querido amigo RuPaul, hello! Ai, que saudade, puxa vida, que alegria estar aqui com vocês duas, minhas duas melhores amigas aqui na podosfera, e é um prazer enorme estar em mais um Perdidos na Estante para falar de série, né, e não é qualquer série, né, Domênica? Não, Thiago, essa série está mexendo com corações, emoções, assim, tá uma loucura essa série, tá uma loucura e a gente não poderia deixar de passar, apesar do Perdido ser, né, um podcast de adaptação literária, a gente vai falar sobre o que a gente gosta, então é isso, é uma adaptação de game e eu acho justo, você não acha, Amanda? Eu acho, amiga, olha só, é adaptação, poxa, vamos reconstruir esse conceito aí. Eu acho que é a primeira vez, não é, que a gente vai falar de uma adaptação que veio de um jogo de videogame aqui no Perdidos, né? Eu acho que sim, porque eu me lembro que lá no passado eu pensei em fazer sobre Resident Evil, mas eu desisti. Se bem que Resident Evil tem livro. Tem livros que foram escritos baseado no game. E também tem zumbi. Você vê que eu tenho matemática, né, pra game, então é isso. Descobriram meu segredo. Nossa, dos survivals. Adoro survival. Mas o interessante disso tudo que a Amanda falou, né? É adaptação, vamos fazer. Se o Oscar pode dar uma premiação
de melhor roteiro adaptado pra quem nem adaptação é, porque é só um roteiro que virou filme, a gente também pode. É só isso que eu tenho pra dizer. Fica aqui a minha crítica para o Oscar, que só colocou 2 filmes que foram realmente adaptações de livros esse ano na premiação de melhor roteiro adaptado, que é o Nada de Novo no Front, que já tem episódio aqui no Perdidos na Estante, e o outro que é Women Talking, que se eu não me engano aqui no Brasil ele saiu com o título Entre Mulheres, mas é um filme muito difícil de achar, não saiu em todos os cinemas, o lançamento dele foi em dezembro de 2022, eu não sei nem se ele chegou a sair em cidade que não seja a capital. É isso, gente. Nada de Novo no Front vai levar uns prêmios aí, e só tinha dois filmes, só dois, entendeu? Mas é isso, se eles podem, a gente também pode. Então, vamos parar de enrolar e vamos enfrentar esses zumbis e fazer um review dos 5 primeiros episódios da série, porque sim, pessoa que nos ouve, não acabou a primeira temporada, então a gente vai falar sobre metade dela agora, e quando ela acabar a gente volta para comentar sobre a temporada inteira. Vocês estão preparados com os seus bastões, armas, frigideiras? Agora eu tô trocando pelo Left 4 Dead. Enfim, vocês estão preparados para estar lá fora e enfrentar os fungos do mal? A gente se defende como pode, não é mesmo? Taca fogo. Acho justo. Molotov, então, e bora pro episódio. Gente, a primeira parte desse episódio tem que ser aquele momento gostosinho, que é aquele momento que eu e a Amanda, a gente sai por aí beijando todo mundo e qualquer um. É isso, né? Então, semana de carnaval, eu quero deixar aqui um beijo pro Leandro Gomes, que comentou lá no episódio sobre a segunda temporada de Alice in Borderland. Ele deixou um comentário muito massa no episódio. Então, Leandro, um beijo pra você, obrigada por ouvir o podcast Perdidos na Estante. E também vou mandar um beijo aqui pra Fabi Murray, que é lá do podcast Pílulas de Beleza, que faz parte da rede O Podcast Delas, que disse que ela ficou sabendo que a gente lançou um episódio sobre a série Amigas pra Sempre, que é o episódio anterior a esse. Não, é 2 episódios antes desse que você tá ouvindo agora. E ela virou e falou, bom, já que vocês fizeram o episódio, então eu vou assistir a série. Então, Fabi, um beijo pra você também, espero que você goste da série. Acho que essa série tem tudo a ver com você, amiga. Espero que você goste. Tiago, você tem beijo hoje? Você vai beijar quem no carnaval? Eu não posso falar sobre isso ao vivo. Brincadeira. São muitos. Afinal é carnaval, né? É isso. É carnaval. O beijinho que eu queria mandar nesse episódio vai pra minha irmã, a Carol, que assistiu, né, os 2 primeiros comigo. Nós assistimos juntos a estreia de The Last of Us, e ela gostou muito porque ela já tinha me visto jogar o jogo, ela ficou super amarrada na série e tal. A gente até, eu não sei se vocês também tiveram essa sensação, mas eu queria muito ver o restante da coisa, então eu corri pra assistir a gameplay do jogo só pra lembrar um pouquinho das coisas que acontecem. Então eu queria mandar esse beijo pra minha irmã. Beijo, Carol. Beijo, Carol. E você, Amandinha? Pra quem que vai o seu beijo carnavalesco 2023? Eu beijo. Pode ser 2 pessoas, Dô? Posso roubar? Lógico, amiga. É carnaval. Pode beijar quem você quiser. Tá tudo certo. Vou aproveitar, então, ó. Meu beijo vai pro meu marido. Nunca mandei beijo pra ele aqui, gente. Meu Deus do céu. Que vergonha. Porque ele tá assistindo comigo e ele nem sabia sobre o que era a história e ele tá viciadíssimo. E eu quero mandar um beijo também pra Ludmilla, que grava de vez em quando aqui com a gente, porque ela é professora de ciências e biologia e ela está alucinada com os fungos. Ela também não conhecia a história. 2 beijos. Então quer dizer que é carnaval, a gente pode mandar beijo pra quem a gente quiser, a gente pode beijar quem a gente quiser? Claro. Então eu vou mandar um beijo pro Frango, que é o galináceo mais querido da podosfera. E vou mandar um beijo pro Ace também. Um beijo pra vocês, meninos. Nossa, o Thiago fazendo aqui a versão do baço, mandando beijo pro Ace. Pro Ace. Ele mandou pro Ace, né? Você mandou, ele manda pro Arechu, eu acho. É, pro Arechu. É verdade, confundi, enfim. Beijo, Ace. Beijo pro Arechu também, porque o Baço, né, enfim, não tá aqui pra dar o beijo pro Arechu. Beijo pro Baço também. Ai, gente, que isso. Beijo pro Baço também. Inclusive, é isso. Eu vou fazer aqui um expose do senhor, meu marido, que fez o favor de... Começamos a assistir a série. Ele olhou pra minha cara e falou assim, Dô, a gente tem esse jogo.
no PlayStation 4? Eu, tem, com uma cara de, né? E aí ele falou, temos, por que você não joga? Eu, não sei se eu quero. Aí eu comecei a jogar. Aí eu fui jogando, e ele passou muita raiva porque eu sou muito ruim. Aí... Noob. Nossa, amiga, assim, zero coordenação motora. Mas em minha defesa, faziam, eu acho que uns 15 anos que eu não jogava videogame desse tipo de jogo. Amiga, é de outros carnavais, aqueles carnavais que eu não quero falar, porque agora eu sou uma mulher casada. Enfim, é desses carnavais aí que eu jogava videogame. E aí, ele olhou pra minha cara e falou assim, olha, não dá, você joga muito devagar, você só joga de vez em quando, eu quero saber pra onde vai, eu vou começar a jogar. E eu fiquei enrolando ele, falou, não vai, eu vou sair de casa, eu vou levar o controle. Eis que Rodrigo Basso vai lá e começa a jogar The Last of Us. E hoje, dia de gravação desse episódio, 13 de fevereiro de 2023, o primeiro de seu nome, Basso, já terminou o game. Caramba! Caraca, maratonou. Não basta ele começar a assistir a série quando eu já tô na metade, ele terminar primeiro que eu, ele fez isso com o videogame agora também. É uma nova modalidade. Olha só, posso encaixar um beijo de última hora? Porque, assim, a pessoa acabou de saber que eu estou gravando e falou assim, duvido você mandar um beijo pra mim. Então, mais um beijo aí pro Rafael, meu amigo Xi, queridíssimo. Beijos. Diretamente lá de Seattle. Beijo internacional, gostei. Gostei. E eu vou encerrar essa rodada de beijo para o Léo, que está editando esse episódio. Léo, um beijo pra você, obrigada pela paciência e já que a gente tá de carnaval, vamos então, né, pro episódio agora. Acho que agora a gente consegue. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na Estante. Tiago. Oi. O desafio de sinopse criativa vai pra você, meu amor. Ah, pronto. Só porque eu tava na geladeira desse podcast, eu volto e vocês já aprontam pra cima de mim, né? Exatamente. É assim. Bonitas. Lindas, maravilhosas e gostosas. É sobre isso e está tudo maravilhoso. Veja bem, Tiago, você sai para trabalhar e quando você chega em casa, na televisão, tá passando um noticiário onde tá falando que tá tudo um caos. O mundo tá acabando, as fronteiras estão sendo fechadas, o exército tá matando todo mundo. Você só tem tempo de pegar uma mochila e correr. Segurar na mão da tua filha e correr pro carro. O que você leva na mochila e qual é o próximo passo que você toma, Thiago? Tá, eu só posso levar uma coisa na mochila? Não, você pode levar o que você puder na mochila, você só não esquece que você tá levando sua filha junto, que assim, ó, o negócio tá feio, a sua vizinha, ó, tá batendo na porta toda ensanguentada, meio esquisita, o cachorro tá latindo, é isso aí, tá uma loucura. Então eu vou levar o Dorian, que eu não posso deixar ele pra trás. Eu vou levar uma caixa de fósforos, porque as pessoas subestimam muito o poder dos fósforos. E por razões óbvias, vou levar uma toalha. Porque vai que, né, dá pra pegar uma carona. Exatamente, viu? Como é que você sabe como é importante a gente levar toalhas? O meu primeiro passo é procurar a casa do Bill. É isso. Cara, o Thiago ignorou o Tommy, ignorou a família e foi direto pro boy. Eu estou preso no episódio 3 por razões óbvias, gente. Sabia. A gente vai chegar nesse episódio 3, Thiago. Gostei da sua organização de mochila. Achei tendência. Você morreria, amigo, assim... Muito fácil, mas valeu a tentativa. Eu não sairia nem da cidade, Domênica. Não, mas nem eu não saio da rua. No apocalipse zumbi, eu sou a primeira a morrer, gente. Nossa, mas com força, assim. Se quando acontecer, vocês não precisam tentar me salvar. Eu vou morrer, tá tudo bem. Já trabalhei aqui, ó, na minha cabeça, assim, desde, sei lá, Resident Evil, Little Do, assistindo aquele negócio, pensando, nossa, eu vou muito morrer se tiver um negócio desse, sabe? Tá tudo bem. Pode ir embora, não me largar lá morrendo, tá tudo certo. Mas, Amanda, por favor, venha e nos conte uma sinopse dessa série. Você consegue, amiga? Uma sinopse dessa série. Então, olha só. Alguém mordeu outra pessoa e tava infectada, entendeu? Aí foi uma explosão de fungos pra todos os lados, assim, salvem os champignons. Deu muito ruim, foi muito rápido e assim, cara, Covid tem que aprender muito com esse fungo, porque o negócio foi, sei lá, em 1 dia. 2 dias, né? 1 ou 2 dias? É, 2 dias. Na verdade, é um gap
da série isso, porque se você jogar o jogo, Amandinha, você vai ver que eles falam de, acho que 1 ou 2 semanas pra estender, assim, em nível mundial, sabe? O que foi muito assustador, inclusive, quando eu comecei a jogar, porque começa o prólogo, né, do jogo, e a primeira coisa que aparece, assim, escrito, é a tradução, né, de um noticiário que vai sendo contado, olha, algo de errado está acontecendo no mundo, sei lá, a OMS informa que tá se espalhando e tem muita gente morrendo, as pessoas são convidadas a ficar em casa para evitar contágio. Sabe umas coisas assim que, na época que o jogo foi lançado, claramente parecia uma coisa muito longe da realidade, mas assim, estamos em 2023, e aí eu olhava e falava, meu irmão, a gente passou por tudo isso, sabe? E além disso tudo, né, eu esqueci de falar que tem uma promissora cura que precisa ser protegida, que é a Ellie. Então eles vão aí passar por altas aventuras para conseguir, não sei ainda, porque eu não joguei, gente. Mas pra conseguir proteger a Ellie, de repente, dar um fim nesse fungo, esse champignon do mal. Lembrando que a série começa com a apresentação do nosso protagonista, que é Joel, conhecido como Deus, que é Pedro Pascal, né? Oi. Meu Deus do céu, que homem, é isso? Oi, tudo bem? Sobre isso está tudo maravilhosamente bem, HBO, nós te amamos novamente. Pedro, um beijo, lindo. E na série a gente tá nesse mundo, né, pós-apocalíptico, porque aconteceu desse fungo, né, desse champignon aí, com todo respeito ao fungo, se ele estiver ouvindo em algum lugar, que a Mandinha disse, que sofreu uma mutação, afetou os humanos, e esses humanos, eles acabam perdendo a consciência, eles são devorados por esses fungos, e o objetivo do fungo, como qualquer ser vivo, é, né, de se proliferar. O problema é como isso acontece e como as pessoas vão lidando com isso. Então, é um mundo onde tem zumbis, só que, pasme, senhoras e senhores, esses zumbis, eles não passam a infecção por vírus, e sim por fungos, o que já acaba sendo uma coisa bem criativa, né, por parte da série. Eu gostei muito, muito, muito disso. Isso surpreendeu vocês? Estou curiosa para saber. Eu fiquei surpresa que o fungo realmente existe, né? No caso, a série só trabalha com a hipótese de uma evolução, o que não é algo tão inimaginável assim. Mas ele é um fungo realmente que tem essa característica de consumir a mente do hospedeiro e se apropriar ali daquele corpo. Mas, se eu não me engano, ele infecta apenas formigas, enfim, insetos assim. Não tenho muitos conhecimentos biológicos pra falar do fungo, não. Mas eu fiquei surpresa, porque eu não conhecia muito da série também. Eu só sabia que era uma pandemia, e eu sabia que tinha a Ellie e o Joel, e que ela era a chave ali pra descobrirem, né, essa situação. Olha, eu gostei demais, né? Eu já tinha tido a oportunidade de jogar The Last of Us em 2015, mais ou menos. Ele saiu para PlayStation 3 na época, né? Foi exclusivo da Sony. E eu fiquei encantado, assim, pelo jogo. Pra ser sincero, eu não curto muito essa temática de jogo de zumbi e de tiro. Mas The Last of Us tem um plot muito envolvente, assim, sabe? A construção da narrativa faz com que você queira jogar porque você quer ver o desenvolvimento daquela história. E transportando pra série, eu me surpreendi mais com o fato de que a HBO, né, os produtores da série, eles se importaram muito em trazer a verossimilhança. Então, a gente vê discussões a respeito de como que esse fungo se proliferou, como ele começou a infectar as pessoas, que é uma coisa que o jogo não traz. Você meio que já acorda ali no pau quebrando, no mundo pegando fogo, e logo depois a gente tem um pequeno salto temporal para o mundo pós-apocalíptico. E a série tem, né, essa proposta de mostrar aos pouquinhos como que foi crescendo esse contágio e como que a humanidade foi sendo tomada, né, aos poucos consumida por esse fungo que até então não era nocivo para a humanidade. E você, Edu, você chegou a se surpreender também? Eu me surpreendi por ser uma série de zumbi cuja mordidância é transferida até Mordidância. Eu amo português, porque você cria uma palavra do nada, né? E ela faz Neologismos. sentido.
Mas a transmissão, enfim, né, da infecção é feita através de fungos. Isso foi uma coisa muito legal. E realmente, quando eu fui assistir The Last of Us, eu não sabia absolutamente nada. A única coisa que eu sabia é que era uma história pós-apocalíptica, tá? Mais nada. Eu não sabia que tinha zumbis, eu não sabia que tinha o Joe, eu não sabia que tinha a Ellie, eu não sabia nada. Então, eu fui encaixando as informações conforme foi aparecendo em cena. E funciona muito bem a narrativa. E funcionou tão bem ao ponto de depois eu começar a pegar o jogo. No momento que a gente tá gravando, eu parei o jogo exatamente onde a série parou. E eu tô sem saber se eu quero continuar jogando, sabe? Porque é muito legal, porque tem muita semelhança e ao mesmo tempo tem alguns pontos diferentes. E eu percebi que a minha cabeça começou a confundir algumas coisas do tipo, a Ellie da TV falar, olha, eu peguei tal coisa com fulano de tal que morreu. E eu, mas ele não morreu não, porque eu deixei ele em tal lugar. Aí eu, não, eu deixei ele em tal lugar no jogo. Na série ele morreu sim. Todos os personagens que estão na TV estão no jogo. Pelo menos assim, até onde eu joguei, com exceção da Catelyn, que a gente vai falar dela, e o arco da Catelyn, não está no jogo, até onde eu parei, ao menos. Eu não sei se ela aparece depois, né? Enfim, vou ter que descobrir isso jogando mais o jogo. Mas todos os outros coadjuvantes estão também no jogo e na série. E eu acho que ficou muito bem adaptado, eu acho que ficou muito legal e eu gosto muito desse espaço que a série tem de poder explicar isso que vocês estão falando, né? Que é o início do contágio, poder colocar mais essa característica humana, porque, como o Thiago falou, esse jogo, essa série, enfim, ela parte dessa ideia desse mundo pós-apocalíptico zumbi. Beleza. Mas ela, na verdade, é uma série sobre relações. É uma série sobre um homem que sofreu um grande trauma, que tá com uma responsabilidade de entregar uma criança com a qual ele não tem nenhum vínculo em um lugar de segurança X em troca de algo que ele quer. Então, a história é desses dois passando por esse mundo que, por acaso, tem zumbis e tem pessoas e tudo mais. Mas, assim, os vilões não são os zumbis, né? Os vilões são outras pessoas. O problema maior do mundo não é a transmissão do fungo, o problema maior são as relações, o que sobrou do mundo, o que as pessoas fazem com isso. E eu acho que isso na televisão fica muito explícito, chama muita atenção, e eu acho que isso no jogo é o que faz a gente querer jogar, porque é diferente, por exemplo, de um Resident Evil da vida, que tá dentro dessa temática também de zumbi, você não tá só correndo de monstro e atirando em monstro e, sabe, bala infinita se der tudo certo, e é tiro, porrada e bomba, sabe? Existe ali uma história sendo contada que é uma história desses dois se aproximando e, enfim, andando por todo esse universo aí no decorrer de um ano. Então, eu acho que é isso que cativou tanto, né, o público e que tá cativando tanto o público pra assistir a série da HBO. Mas, Amanda, você disse que você não entende muito a respeito dos nossos cogumelinhos aí do mal do The Last of Us, certo? Para isso, o Thiago conversou com a sua amiga Kate Oliveira e ela gentilmente gravou um depoimento para a gente contando um pouquinho sobre esse universo dos fungos e dando também um parecer sobre o que ela tá achando da temporada. Então, ouvinte, aprende aí em 5 minutinhos sobre se seria possível ou não isso acontecer de verdade. A gente vai tocar para você esse áudio e aí a gente já volta para comentar então episódio a episódio dessa série. Tratar essas feridas e essas emoções que estão aqui, ó, borbulhando nos nossos corações e mentes. Oi, Domênica. Oi, Thiago. Olá a todos os ouvintes do Perdidos na Estante. O meu nome é Kate Oliveira. Eu moro em Roraima. Sou bióloga, mestre e doutoranda em recursos naturais. Durante a graduação, eu trabalhei com insetos aquáticos e na pós-graduação estudei fungos filamentosos. Eu quero primeiramente agradecer ao Thiago. Obrigada pelo convite para comentar sobre The Last of Us. Essa série que para mim tem sido a melhor da temática apocalipse zumbi, pois é a que menos se apoia em elementos fantásticos e traz uma explicação científica que é de fato crível, uma vez que ela é inspirada no mecanismo do parasitismo de fungos que realmente existem na natureza. Basicamente, os fungos dos gêneros Ophiocordyceps e Cordyceps são, na sua maioria, parasitas de insetos. Esses fungos tomam conta dos tecidos do hospedeiro e controlam o sistema nervoso, provocando mudanças comportamentais que levam o hospedeiro a uma morte controlada, de tal forma que esse hospedeiro morre em um local propício para a infecção
de outros indivíduos. Então, basicamente, o que o fungo quer é se reproduzir, contaminando outros hospedeiros. E a forma que ele faz isso, geralmente, é através do espalhamento dos esporos no ar e na superfície. É verdade que a série não segue ao pé da letra a veracidade do ciclo de vida desses fungos, mas, para mim, a série tem feito um trabalho sensacional da adaptação tanto da realidade quanto dos jogos, pois eles introduziram mudanças que, a meu ver, eram necessárias para um modelo televisionado de contar essa história. Por exemplo, a contaminação do hospedeiro pelo Cordyceps acontece geralmente pelo contato com os esporos, que, grosseiramente, nós podemos dizer que são a semente desses fungos. A série optou por não retratar esse tipo de infecção, o que eu achei ótimo. Pois imaginem o quanto das nuances da interpretação, da atuação, nós perderíamos se de repente o Pedro Pascal precisasse utilizar máscaras sempre que eles passassem por locais contaminados. Ao invés disso, a série optou por mostrar a contaminação por hifas, o que sim, é possível para vários fungos. Eu, por exemplo, quando preciso multiplicar meus organismos no laboratório, eu retiro fragmentos do micélio, que são repletos dessas hifas, e transfiro esse material para um substrato, onde uma nova colônia de fungo vai prosperar. Outra diferença da realidade são as formas que os fungos adquirem em um mesmo infectado. No mundo real, a infecção é espécie específica, o que quer dizer que um tipo de Cordyceps só pode contaminar um grupo específico de inseto. Então, geralmente, o que vemos é apenas um tipo daquelas estruturas que parecem um cogumelo em um hospedeiro. Já na série, nós vemos um brilhante trabalho de maquiagem do Barry Gower, que faz verdadeiras esculturas que caracterizam cada fase da infecção. Então, nós vemos infectados com diferentes tipos de cogumelos, o que, apesar de não ser real, é bizarramente bonito. E, pessoalmente, eu gostei muito da escolha narrativa da série, já de explicar de forma acessível toda a parte biológica nos 2 primeiros episódios. E, com certeza, nós podemos esperar para os próximos episódios a apresentação de outros mecanismos com base naquilo que é real, como a comunicação dos fungos através de algo que é parecido com raízes. Já foi jogado ali, aventado na série, eu acho que nós vamos ver maiores explicações a seguir. Bem, e como deu para perceber, eu estou adorando a série e, para mim, The Last of Us está fazendo comunicação científica, pois, afinal, quantas pessoas estão pesquisando mais informações sobre fungos agora? Então, Domênica, muito obrigada pelo espaço, sigo à disposição para falarmos sobre o fantástico mundo dos fungos e um abraço. Vamos então falar da série. Acho que a gente pode começar pelo primeiro episódio, né? Então vale aqui falar que nesse episódio a gente vai falar sobre spoilers da série, a gente vai acabar também comentando eventualmente algum spoiler do jogo, pelo menos até esse arco aí que acaba no episódio 5, que também culmina no final de um arco do jogo. E começando do comecinho, como a gente já citou aqui, no primeiro episódio a gente é apresentado ao Joel e a sua filha Sarah, e também ao seu irmão Tommy. É um episódio que já começa bem pesadinho, né, gente? O que vocês acharam dele? Eu achei tiro, porrada e bomba, né? Como eu disse, eu não conhecia a temática e eu juro que eu não sabia que era de zumbi. Inclusive, eu não costumo ver ou jogar, ou nada do tipo, nada sobre zumbis, eu não curto muito essa temática. E aí que eu entendi que a pandemia não era só uma doença, que as pessoas estavam morrendo, eu achei que as pessoas só estavam morrendo, e sim, as pessoas estavam sendo transformadas, assim, no próprio fungo, né? Então eu fiquei bem chocada. Caraca, eu não sabia mesmo que era isso. Não me propus a assistir isso, mas tá bom, deixa aí. Então a minha reação foi mais ou menos essa, de... Nossa, eu não esperava por isso, mas eu gostei. Me deixou bem curiosa, porque eu gostei muito de ver que não foi apenas a questão ali da violência dos zumbis, das primeiras transformações, né, na cidade. Mas sim, aquele drama ali que o Joel tava vivendo de ter que proteger a Sarah e, meu Deus, vamos sair da cidade, meu Deus, não dá pra sair, tá tudo cercado. Aquela tensão toda me envolveu bastante. E a própria relação, né, envolvida ali. Então, isso
foi o que mais me atraiu nesse primeiro momento. E quando a Sarah é morta, Amanda, o quanto que você olhou e falou, não... Eu sabia que ia acontecer, porque eu assisti quando já estava no terceiro episódio. Foi quando eu comecei a assistir a série. E assim, não tem como evitar, né? Todo mundo tava falando sobre isso. Então eu já sabia que isso ia acontecer. Aí não me surpreendeu. Eu dei muita sorte porque eu não tomei um spoiler de The Last of Us até hoje. Eu só tomei um referente ao episódio 3, onde mostrava que o Bill e o Frank eram um casal. Mas eu olhei e falei, tá, terça-feira. Não é um baita de um spoiler, assim. Eu não sabia disso da Sarah. Inclusive, eu acho que na série, eu gosto muito de como eles começam, né, a abertura da série mostrando a Sarah. Então a gente passa um tempo lá com ela na escola, ela com a vizinha, ela indo lá e arrumando o relógio do pai dela, né, ela voltando pra casa, ela esperando ele. Porque quando ela morre, existe um impacto pra gente que tá assistindo ali. Só de ter aquele tempo todo de tela pra Sarah, eu já sabia que ia dar merda com ela no final. Não, com certeza. Mesmo que eu não soubesse do spoiler, seria muito suspeito. Sim, tava bem na cara, né, que ia acontecer alguma coisa, porque assim, tem que ter algum tipo de sacrifício e perda pro Joel, né, por ele ser protagonista. E se ele tá carregando uma menina que não é a Sarah, o que aconteceu com Sarah? Mas assim, eu destaco como a série quis mostrar a Sarah pra gente, porque o jogo começa igualzinho, sabe? Começa com ela sentadinha lá, ela dá relógio pro Joel, não sei o que lá, né? Só que assim, quando ela morre no jogo, não é uma coisa que causa um grande impacto na gente, porque a gente passa muito pouco tempo com ela. Você tá trocando ali, sei lá, meia hora de tela, né, vendo essa menina durante um dia ali no dia zero contra, sei lá, 7 minutos de jogo. Então não dá pra você se pegar tanto. Então eu gostei que eles tomaram cuidado de dar um desenvolvimento pra Sarah ao ponto de a gente sabe o que vai acontecer e mesmo assim você falar não. Fora que as atuações ajudam, né? Com certeza. Aquela atriz é espetacular. E o Pedro Pascal... Ai, Pedro Pascal. Ai, meu Deus. Ai, gente, Pedro Pascal. Ai, Pedro, beijo, Pedro. E aí, Thiago? Gente, como uma pessoa que já tinha jogado e gostado muito, eu fiquei muito, muito feliz quando eu soube que essa série ia ganhar uma adaptação, principalmente pela HBO e não pela Netflix. Desculpa, deu um pequeno engasgo aqui. Mas eu fiquei muito feliz e, cara, eu não poderia ficar mais agradecido. A gente deu uma sorte muito grande, porque um dos roteiristas dessa série é o próprio Neil Druckmann, que é o criador do jogo, né? Ele desenvolveu o roteiro e a programação do jogo pra Naughty Dog em 2013, e ele tá aqui, sabe? Ele tá ajudando a contextualizar toda essa adaptação e, assim, eu achei muito, muito precioso. Ele é um episódio mais longo do que os demais da série, né? Ele tem 80 minutos de duração. E o nível de detalhes, de fidelidade em relação ao jogo é muito, muito surpreendente. A ponto de a Sarah usar a mesma camiseta de banda que ela usa no jogo e ter diálogos que são, assim, idênticos, sabe? As mesmas falas. Os mesmos enquadramentos, né, Ti? Os mesmos enquadramentos. Isso ficou maravilhoso, maravilhoso. Assim, a química de atuação ali entre o Pedro Pascal e a Nico Parker, né, que interpreta a Sarah, foi incrível, assim, ela entregou muito. Eu adorei que ela teve mais tempo, assim, de tela, né, a gente acompanhou um dia na vida dela, e o episódio, não sei se vocês perceberam, mas ele é cheio de pequenos detalhes que indicam pra gente que alguma coisa tá fora do normal. Naquela parte que a Ellie tá na escola, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas tem um colega que começa a mexer o pulso e a luz do relógio, do bracelete dele, bate bem no rosto da Sarah e ela se incomoda um pouco. E aquilo ali é claramente um indício de que a infecção está se espalhando, porque um dos primeiros sintomas que o fungo causa no corpo do hospedeiro são esses espasmos musculares. Então você começa a ver que em todo canto ele já tá minando ali, sabe? O corpo das pessoas e se espalhando. Então, quando finalmente chega a hora, você percebe, caraca, teve um monte de pistas, vários indícios e agora tudo faz sentido, sabe? Eu achei muito, muito bem feito, sério. Um dos melhores pilotos que eu já assisti na vida, assim. Eu concordo com você, inclusive dessa parte aí do braço do rapaz que você tá citando, uma coisa que é interessante da gente destacar, porque a Amanda que só assistiu a série, talvez ela possa nos ajudar nesse momento. Eu não sei se fica claro mais na série, Amandinha, eu não me lembro, se eles deixam bem claro que a transmissão pelo fungo também pode ser por esporos que estão no ar. Eu acho que isso não é falado. Se é falado, não é falado de uma forma muito clara, né? Não dá pra fixar essa informação, não. Eu tô aqui imaginando, na verdade eu não sabia disso, eu estava aqui imaginando que
era apenas por mordida ou alguma coisa assim, um corte, algum ferimento provocado por eles. Essa é a forma clássica, violenta padrão, né? Vamos dizer assim, mas também existe essa possibilidade por esporos, né? Porque, inclusive, o próprio fungo de verdade faz isso, né? Exatamente. Os fungos têm esse tipo de proliferação. Então fica aí o complemento, né? Quem sabe isso vai ficando mais claro nos próximos episódios. E aí o episódio acaba, enfim, após a morte da Sarah, e a gente já tem um gap de tempo, né? Descobre que o Joel é um cara que sobreviveu, apesar de tudo, nesse universo, e a gente já cai nesse mundo pós-apocalíptico que já tem suas regras próprias, e a gente já tem ali uma visão bem clara, né, de que tem escassez de alimento, de moradia, tem toque de recolher, né, tem forças policiais que continuam só obedecendo ordens, independente, enfim, de suas opiniões pessoais e tudo mais ou menos como funciona o militarismo hoje, mas enfim, fica aqui a observação na série. E aí a gente conhece já a Ellie logo em seguida, que acaba sendo aí essa entrega que o Joel junto com a Tess vão ter que levar para os vagalumes lá do outro lado da fronteira, porque eles querem uma bateria para poder encontrar o Tommy, que é o irmão do Joel, que simplesmente desapareceu e o Joel não tem mais contato com ele. Então a gente já começa a ser apresentado aí a outros protagonistas. Mas antes disso, e da gente falar da questão da tese e tudo mais, né, que é muito focada aí no segundo episódio, a Tess, basicamente o episódio inteiro é sobre ela, eu quero só lembrar o comecinho do segundo episódio, que ele começa com essa explicação de como que essa infecção começou. Então a gente tá lá na Indonésia e tem a cena da cientista que tá lá no restaurante, ela é especialista em fungos, e ela é chamada pelo governo para analisar um corpo que foi encontrado por eles e dar um parecer do que o exército vai fazer. Enquanto eu tava assistindo esse episódio com o Basso, ele falou, imediatamente ela repetiu a frase depois da televisão, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque é uma questão muito de praticidade. O rapaz lá militar pergunta pra ela, o que a gente faz agora, né? Como é que eu protejo a cidade? E ela fala, não tem nada pra fazer, tranca todo mundo na cidade aqui e taca uma bomba. E aí, imediatamente, ela pergunta quem era o paciente zero, como é que aquilo tudo começou, e ele fala que ele não sabe. E aí ela fala, bom, então a humanidade inteira vai morrer. E é mais ou menos isso que acontece mesmo, né? Que é esse mundo pós-apocalíptico que a gente vai ser colocado depois. Mas voltando pro núcleo da série, com o Joe e a Tess, ambos os adultos estão elevando a Ellie pelo hotel, que é um cenário muito importante pro jogo também. E é nesse segundo episódio onde começa a ter mais ação. A gente é apresentado aos primeiros zumbis de verdade, os temidos instaladores, os bichinhos feinhos. Aqui a gente começa a entender a importância, né, de uma boa mira. O que importou para vocês nesse episódio, assim? O que chamou a atenção de vocês? Cara, eu acho que é muito importante a gente destacar a Anna Torv nesse episódio como Tess, porque esta mulher é de uma fibra na interpretação que, cara, sério, ela é uma das melhores atrizes que eu já vi em tela, assim. Eu já conheci o trabalho dela de Mindhunter e aquela série da... Fringe, é isso mesmo. E ela faz um trabalho incrível, muito versátil, assim, na performance dela em atuação, e aqui ela tá dando um show, sabe? Eu me surpreendi muito com a fibra dela, achei muito legal a forma como, não sei se vocês vão lembrar disso, mas quando eles estão planejando sair da zona de quarentena, o Joel vai entrando num canto e o cara já fala, quem é você? O que você quer aqui? Aí quando ele vê a Tess, ele, tá bom, Tess, pode passar, ele tá com você, né, tá tranquilo. Você vê que, tipo assim, ela é poderosa, sabe? Ela põe a banca mesmo e, cara, eu achei incrível, sabe? A participação dela. São só 2 episódios, mas assim, ela fechou com chave de ouro, então eu queria fazer essa menção honrosa aí pra Anna Torv. Ela aparece em 3, né? Ela aparece no final do primeiro, no 2 inteiro e em uma cena do terceiro. É isso mesmo. É. Eu devo dizer que aquele beijo fungal foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Então, assim, eu concordo com vocês dois em tudo, assim, que vocês estão dizendo. Primeiro que a Anna Torv é uma atriz muito, muito boa. O Thiago falou aqui do Mindhunter. Quem tiver interesse, não tiver assistido ainda essa série, tá na Netflix, assistam Mindhunter. Tem episódio aqui no Perdidos na Estante sobre a série e sobre o livro.
porque é adaptação de um livro. Fringe, vocês vão encontrar também na HBO, tem todas as temporadas lá, e ela faz a Olivia Colman, então dá pra ver muito Anna Torv, pra quem ficou com saudades dela, né, no The Last of Us. E eu acho que ela é essa figura muito importante pro Joel, e principalmente pra Ellie, porque é a Tess que convence o Joel a levar a Ellie no final das contas, porque ela também representa essa força de respeito para esses grupos, mas ela também simboliza muito ali pra mim a esperança numa possível cura, porque nesse segundo episódio a gente descobre que a Ellie é importante porque por algum motivo ela não se transforma quando ela é mordida por uma pessoa que estava infectada, né? O organismo dela lida com aquilo e ela não é dominada pelo fungo e não transmite para outras pessoas. Então a esperança deles é conseguir levar ela pro outro lado da fronteira para tentar talvez criar uma vacina, alguma coisa assim. E o Joel nesse momento, ele é um cara que ele não tem esperança nenhuma, mas a Tess tem esperança. Então a Tess é muito importante. E é claro que se a Tess é muito importante, essa é uma série que de novo só tá o Joel e a Ellie, a Tess vai morrer. Agora, precisava colocar a morte dela daquele jeito? Foi traumatizante. Tinha criança chorando, inclusive. Inventaram ali uma nova modalidade de beijo. Selinho, beijo de língua, beijo de fungo. Que nojento, cara. Sei lá, rolou uma atração fúngica ali, sabe? Literalmente, gente, que rolê errado, meu. E ela morre de uma maneira, enfim, heróica, né? Ela se sacrifica. Claro, tem que ter um Martin se sacrificando, né? Pelo bem da história e tudo mais. Mas no jogo é um pouquinho diferente. Ela também morre, só que diferente do que tá acontecendo na série, o que vem atrás deles não são monstros, são pessoas. Lide com isso. Então, eu gostei do fato deles colocarem na série uma horda de zumbis. Ficou muito legal, assim. Eu preferiria do que ver a Fedra atrás deles, assim, naquele momento. Confessa, você gostou do beijo fungo? Claro, Amanda, assim... Eu não queria contar, mas eu até encomendei um pôster e tal, só com esse enquadramento. Meu Deus! Vou fazer camiseta, sabe, com essa cena pra todo mundo da equipe do Perdidos. Mas a Domênica falou um ponto muito interessante, porque esse segundo episódio, ele também traz muitas informações sobre o comportamento do fungo e como que ele afeta o corpo do ser humano, que é uma coisa que o jogo não faz muito bem, na minha opinião. Essa coisa de eles se comportarem como se fosse uma colônia mesmo. Então, às vezes, você pode não estar perto de corredores ou instaladores, mas se você pisa numa raiz desse fungo aí, numa conexão, você pode acordar uma horda de infectados que está a, sei lá, 10 quilômetros de você. E eles vão saber exatamente onde você tá e vão vir atrás de você, que é uma coisa que faz muito sentido, sabe, pra construção dessa narrativa. Então achei muito legal eles terem se preocupado em mostrar pra gente um pouco mais sobre como esse fungo se comporta, como ele infecta os outros e tudo mais. E biologicamente falando também faz sentido, né? É assim que os fungos são, né? Eles são colônias, não é tipo o indivíduozinho ali, cogumelinho sozinho. Na verdade, você tá vendo o cogumelo, mas tem talvez uma grande extensão de fungo por baixo do solo e você não sabe. Outra coisa interessante, Amandinha, em relação à questão dos esporos que você comentou. No jogo, existem pontos onde eles têm uma certa concentração. Tanto que quando você vai passar por esses pontos, você tem que colocar uma máscara de respiração. Senão você corre o risco de se infectar. Na série, eles optaram por fazer de uma forma diferente, né? Mais direta, né? Mais direta. Fica implícito que o fungo, de alguma forma ali, se espalha pelo ar? Mais ou menos. Eu acho que eles não deixaram isso tão claro como no jogo. Se era a intenção, falhou. Porque, por exemplo, no primeiro episódio, quando aquela senhorinha tá sentada na sala, ela começa a se contorcer e não fica claro como foi que ela se infectou. Se foi porque alguma coisa entrou pela janela, ela respirou e se infectou, mas se foi assim, por que só ela foi infectada? Por que o restante dos moradores não? A Sarah comenta uma coisa sobre isso, que ela fala que aquela família, né, levou aquela senhorinha ao centro médico e ela deve ter pego isso lá. E ela fala que, porque lá tem uma grande concentração de pessoas. Ali, talvez, assim, eu tô sendo muito generosa, talvez você possa imaginar alguma coisa no sentido respiratório, porque ela não fala, de repente alguém mordeu ela lá no centro médico, ela não fala nesse sentido. Acho que é o único momento da série, até o 5º episódio, que eles falam algo assim.
Porque depois o que vai mostrar na série a respeito da transmissão, que eles mostram uma placa com o tempo de transformação a depender do lugar onde você foi mordido. Exatamente, onde você foi mordido. Isso, então, tanto que o problema da Tess e o porquê que ela se sacrifica é que ela foi mordida próxima ao pescoço. Então, se você é mordido próximo ao pescoço, é questão de 1h30, 2 horas para você ser dominado. Então, é muito rápido. Essa informação ela vai ser útil, né? No decorrer da série, a gente vai chegar até lá e alguma cena impactante para caramba, né, a respeito disso. Mas só tá aí. Eu não sei o porquê que a série optou por não mostrar isso. Eu acho que é porque a série ela vai por um caminho onde tem muito cenário aberto. E esses esporos de infecção no jogo, eles são em ambientes normalmente fechados. Então, o Joel põe uma máscara, a Ellie fica separada dele no ambiente, e você vai controlando ele passa ali por onde ele tem que passar, e eles continuam andando. Então, como a série precisa dos dois juntos o tempo todo, normalmente eles estão em ambientes mais abertos, eu acho que a série optou, pelo menos até agora, né, em não mostrar isso. Você fala também que a série pode ter uma liberdade criativa de falar, olha, lá atrás começou assim, mas o que interessa agora é outra coisa. E de novo, não é sobre, né, os zumbis. A verdade é essa. A série ela vai deixando a cada episódio assim mais claro que o zumbi é o que menos interessa. Enfim, superado o beijo. Que ódio daquele beijo. Meu, se aquele beijo fosse no primeiro episódio, eu não ia continuar assistindo a série. E aí eu ia perder um episódio espetacular, que é o terceiro episódio, que foi o episódio onde a internet quase caiu, todo mundo chorou, foi uma emoção doida. É o episódio, eu aposto que o Thiago tá preso lá naquele episódio até hoje, né, Thiago? Sou eu mesmo, não vou negar. É isso, porque é o episódio onde a gente conhece o Bill e o Frank. Aqui vale ressaltar que o Bill e o Frank aparecem no jogo, eles existem no jogo, mas é diferente o que é mostrado na série. Na série, eles realmente têm um arco próprio, uma história própria. No jogo, é diferente. Então, quando você for jogar, não espere por Bill e Frank como você está vendo na série, tá? Senão você vai se frustrar. Thiago, você quer comentar sobre esse terceiro episódio? Sim, eu quero e muito. Quem assistiu o episódio sabe que ele é muito tocante, ele é de uma sensibilidade incrível, assim, você tem 2 atores ali dentro que realmente se entregam muito nessa proposta de representar um casal vivendo um romance num período pós-apocalíptico. E é uma coisa surpreendente porque, embora esses 2 personagens sejam mencionados no jogo, não existe esse contato do Joel, da Tess com o Bill e o Frank. A coisa mais surpreendente é você imaginar que num futuro pós-apocalíptico, onde a humanidade foi totalmente tomada, né, por esse fungo que zumbifica as pessoas, existe amor. O amor literalmente bate à sua porta, ele cai dentro de uma armadilha e fica na sua casa por tempo indeterminado. Eu assistiria a temporada inteira de Bill e de Frank e amarradão. Eu fiquei muito surpreso mesmo. Eu acho que a série tem ganhado muito em complementar tramas, até porque o audiovisual ele pede isso, né? Eu acho que mesmo que a gente acompanhasse só o Joel e a Ellie, como a gente faz no jogo, ficaria cansativo. Então é legal você encontrar outros focos, outras coisas que acabam fazendo a trama caminhar. E aqui foi um presente, assim, eu amei de coração esse episódio, tô preso nele pra sempre, assim. Bill e Frank, por favor, me adotem. Eu achei muito tocante também esse episódio. Eu não esperava aquele final, né? Inclusive, é um final cheio de gatilhos. Eu acho que a HBO está falhando nesse negócio de falar sobre gatilhos de mortes por suicídio, porque acontecem várias, né? Dessa série. Então, eu acho que valeria a pena eles tomarem um pouquinho de cuidado com relação a isso. Mas é um episódio realmente muito marcante. Ele é muito sensível. E ele é sensível justamente por causa disso que você falou, né? Porque ele é uma possibilidade de um amor, de um relacionamento a 2, numa situação altamente improvável. Isso é algo emocionante, né? Isso é algo bonito, assim. Eu não gosto muito da pegada Romeu e Julieta, da série, assim. Não sei, teve algo ali que eu não curti muito. Eu entendi porque foi feito, mas eu fiquei meio... sabe? Não sei. Mas eu acho que talvez o que tenha me incomodado mesmo é porque não teve nenhum aviso de gatilho, né? Se tivesse, talvez eu não teria me incomodado tanto. Mas não é sobre o final, né? É sobre o relacionamento dos dois. É lindo. Eu acho que além de lindo, é muito humano. Vamos ser sinceros, é um pouco improvável. É uma situação catastrófica, é uma pandemia extremamente letal. E
quais as chances de alguma coisa naquele sentido acontecer. Mas mesmo assim, é uma questão extremamente humana precisar de amor. Então, você vê ali talvez eu confunda o nome dos dois. Eu não lembro exatamente quem é o Bill e quem é o Frank. Eu acho que o Bill é o barbudo, né? E assim, ele era um cara que aparentemente nunca tinha experimentado um relacionamento romântico sério nesse nível. E talvez em nível nenhum, porque ele me parece muito incel. Ele é um ANCAP. É muito delicado ver como eles colocam a necessidade, e não é exatamente a necessidade sexual, mas a necessidade humana de ter contato, de conversar, não virar um animal na toca. Porque era isso que o Bill tava sendo, um animal na toca sobrevivendo. Tava ali puramente se alimentando e construindo defesas e só. Né? Pra quê? E o Frank chega pra dar um sentido àquilo que ele tá fazendo. Então, eu achei muito bonita essa relação de mostrar que não é só sobrevivência, não é só sobre enfrentar monstros e se defender de bandidos, etc. De todos os perigos, né? Mas de ter um sentido pra você fazer isso, né? Por que você tá sobrevivendo, afinal? Será que é só o instinto? Será que só o instinto de sobrevivência basta numa situação dessa? Será que é suficiente pra você? Eu acho que ele toca muito nesse quesito de você é extremamente funcional. Você construiu uma cidade em torno de você. Você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que você precisa? Não, porque o ser humano é um animal social, assim, nós precisamos disso. É aí que eu queria chegar. Eu acho que eles mostram isso, né, através de um relacionamento romântico, sim, mas você percebe ali que, assim, é uma cena de romance que tem entre os dois, e depois, basicamente, são cenas de pessoas que se amam. Aquela linha que ultrapassa, né, a questão sexual, ela já vai mais pra uma questão mesmo de apego, de cuidado, de parceria. Até porque, gente, vamos desmistificar a coisa, né? Sexo também é uma necessidade. Sim! Mas não é só isso. Exatamente. Nós não precisamos apenas da parte física. Uhum. Tem toda a parte da convivência, de você conversar, de você ter um diálogo, de você ter outra pessoa ali com quem você possa dividir o seu dia a dia. Sim, e eu acho que isso fica muito claro, né, que é sobre relacionamento, porque a gente vê, né, no flashback lá, como que o Joel conheceu eles através da tese, não sei o que, aí explica o lance do rádio com as músicas dos anos 80, parari, pororó, beleza? Só que rola? No final, quando o Joel chega lá com a Ellie, a carta que é deixada, com todas as coisas que estão na casa, inclusive o cuidado de falar não abre a porta, é direcionada ao Joel. E o Bill fala com todas as letras, né? Eu não gosto de você, mas eu espero que isso fique com você. Sabe? Então, assim, eu vejo ali um cuidado, realmente um afeto, um apreço pelo outro, sabe? Então, eu acho que ele se expande. E no jogo é muito diferente, assim, acho que de todas as histórias do jogo que foi adaptado, pelo menos até o episódio 5, essa que mais destoa, sabe? Inclusive na questão da parceria dos dois, porque no jogo o Bill, ele é super parça do Joel, assim, né? Tem as suas diferenças, ele é bronco também e tal, mas ele tá ali pra ajudar o Joel e a Ellie durante um tempo. Não porque ele quer, mas porque ele tem que fazer, sabe? Mas é isso, amiga. Eles precisavam mostrar, como o Thiago falou, no audiovisual, essas histórias que vão dar suporte à trama principal, que é sobre pessoa. Pra não ser só mais um filme de ação com zumbis. Se eles têm que humanizar, eles acharam um caminho. E aí a gente sai do terceiro episódio super tocado por tudo isso que tá acontecendo, e a gente cai no quarto episódio, que é esse episódio onde tem mais ação, tem um amadurecimento da Ellie, que pegou uma arma, né, na casa do Bill e do Frank, e esse episódio, pra mim, ele marca uma divisão de amadurecimento, de ação e também de muito mais sombras que estão naquele mundo. E fica muito claro pra mim que essa série não é uma série sobre zumbis, né? Eu sei que a gente já falou isso, mas é uma série, né, onde o pior que tem naquele mundo são as pessoas que estão naquele mundo. A gente tá acompanhando ainda o Joe e a Ellie, que seguem o seu caminho, e eles chegam até uma cidade onde tem Fedra
e tem também um grupo bem forte de resistentes. E aqui tudo muda, né? E é muito interessante ver isso porque é nesse momento, tanto no jogo quanto na série, que a relação do Joel com a Ellie muda. Então o Joel começa a se importar um pouco mais com a Ellie, começa a ficar mais próximo. E a gente vai vendo realmente esse vínculo dos dois se afirmando mais. E a gente também conhece a Catelyn, que é essa personagem que eu citei há pouco, que ela não tá no jogo, pelo menos até onde eu estou. Que ela é uma mulher bastante forte, que tem uma voz muito suave, ela é extremamente prática e ela está em busca de vingança. E aqui eu vou reiterar que quando eu falo que o pior desse mundo são as pessoas, isso inclui uma cena do Joel matando um cara que está literalmente implorando pela mãe dele. E aí eu queria saber de vocês, gente, o que esse episódio 4 fez com vocês? O que provocou aí dentro de vocês? Pra falar do episódio 4, ele me lembrou muito um jogo que não é The Last of Us, que é outra franquia de survival, que é o Fallout. Ele é meio que pós-apocalíptico também, né? Isso. Só que é por uma guerra nuclear, não é isso? Isso, exatamente. É por uma guerra nuclear. E não me espanta que no cenário pós-apocalíptico o pior não seja exatamente destruição causada pela coisa, mas as pessoas que estão vivendo ali. E assim, o episódio tem muita a vibe Fallout. Fallout é um jogo bem mais antigo que The Last of Us, tá? Por favor. Acho que é de 97. O ponto ali é que você vê toda essa crueldade e o que as pessoas são capazes de fazer com outros seres humanos pela sobrevivência. Então ali você está falando da questão do que o Joel faz. Não é só essa cena, né? Tem várias pequenas cenas. Sinceramente, você fica numa encruzilhada, né? Porque o que você faria pra sobreviver, sabe? Mas ao mesmo tempo, até que ponto vai a sua bússola moral? Até que ponto isso se torna muito errado? Ou dá só pra ser meio errado? Então, é muito confuso você julgar esse tipo de coisa. É muito confuso e assim, eu nem me coloquei naquele mundo pra perceber em mim uma coisa que foi como o meu olhar muda, porque a gente tá acompanhando o Joe, então quando aparecem esses caras querendo matar eles, a gente não sabe quem esses caras são. A gente não sabe se são good guys ou bad guys. E aí o cara tá lá quase matando o Joel, ele vai lá, dá um tiro nele, o cara começa a implorar pra mãe. E, a gente que tá acompanhando os dois está super apegado ao Joel e a Ellie, a primeira reação é virar e falar assim, engraçado, né? Até agora você ia matar ele. Agora você implora pela sua mãe, sabe? E aí eu olho e falo, quem somos nós? Porque assim, eu não sei o porquê que ele tava aqui tentando matar o Joel. É esse que é o ponto, né? Olha a loucura, como a gente é rápido, né, nesse julgamento desse personagem. Mas aí entra a Catelyn. Ah, então a Catelyn é uma personagem bem complexa, viu? E aí o buraco é mais embaixo, porque ela acusa aqueles crimes contra o irmão dela e, é porque meu irmão não teve justiça, porque meu irmão foi torturado, blá blá blá. Só que ela não se importa em fazer, inclusive, muito pior. Então ela tem aquele discurso, e aí eu acho que eu já vou até me antecipar, me perdoa, mas é que tá no contexto. Tem até aquele discurso de, e daí que o seu irmão vai morrer e ele é uma criança? Crianças também morrem. O mundo não gira em torno do seu irmão, mas gira em torno do irmão dela, né? Então, assim, é muito confuso. Realmente a moralidade ali é uma coisa muito nebulosa, muito cinzenta. É que nesse aspecto da Catelyn, né, nessa conversa com o Henry, nessa conversa entre os dois, a única coisa que eu tenho pra te dizer é que me mostra muito mais a semelhança entre os dois do que as diferenças. Ah, sim, com certeza. Mas eu digo assim, a hipocrisia da moralidade dela, de querer julgar, do tipo, você fez e aconteceu, você é um monstro, mas eu tava fazendo por vingança. Eu não acho que ela julga, não. Eu não acho que tem um julgamento moral dela, não. Eu acho que é só vingança. Você era um de nós, você traiu a gente e agora eu quero vingança. Ai, mas você vai matar uma criança. Eu não me importo, porque você não se importou. E aí, me toca mais as semelhanças dos dois do que as diferenças, né? Porque, na verdade, os dois irmãos são inocentes nessa história, né?
E os dois adultos, né, vamos chamar assim, se bem que o irmão dela era mais velho que ela, se não me engano, ela chega a comentar isso, né? Mas esse irmão dela com o Sam, eles têm muito mais em comum. E os dois, por causa de irmãos, estão agindo, enfim, traindo um ao outro, né? É que ele foi por um viés de quero salvar, e ela tá pelo viés da vingança. Mas aí, moralmente falando, quando você olha pro lado dela, né, que é esse exercício aqui de reflexão que a gente tá fazendo, começa a dar um bololô na cabeça, sabe? Assim, é complexo e ponto. E assim, ela está errada e ponto, tá? Antes também que alguém ache que eu tô defendendo a Kathleen, eu não estou, eu só tô convidando. Tá passando pano, sim. Não. Eu só tô falando que eu vi brincando. muita semelhança, sabe? Eu fiquei olhando e falei, gente, o bagulho é... Ao mesmo tempo, ele é muito simples, mas ele vem de um lugar muito complexo. Mas, amiga, toda boa história que trabalhe humanos é complexo, sabe? Coloca esses dilemas complexos. Porque a nossa natureza não é simples. É por isso que eu tenho essa agonia dessa coisa de, é bom, é mal, presta, não presta. Não é bem assim. Nada é assim, né? Muito bem. Mas enfim, a gente comenta mais sobre Kathleen, Henry, Sam e seu irmão quando a gente falar do 5º episódio. Mas voltando para o 4º. E aí, Thiago? Como foi pra você sair da vila segura do Frank e do Bill e cair na cidade da Kathleen? Eu acho que é meio inevitável a gente não mesclar, né, o episódio 4 e o 5, porque eles acabam se complementando. Eles são continuação, né? Isso, o episódio 5 ele meio que já faz um pequeno retrocesso pra te explicar o que tá rolando naquela cidade antes do Joel e da Ellie chegarem. E esse episódio mostra, de forma muito clara, uma fala que é dita por um personagem lá no primeiro episódio, quando o Joel decide que ele vai sair da zona de quarentena em Boston pra procurar o irmão dele em Wyoming, que é a localização que ele tem como referência, né? Os infectados são apenas um dos problemas que estão lá fora. Tem muitas outras coisas perigosas que podem ameaçar a sua existência. E esse episódio mostra isso de forma muito clara. E como a gente vem discutindo aqui, o problema não são os infectados. As relações entre as pessoas pioram. Elas acabam mostrando um lado muito pior. A gente entende que uma tentativa ali de manter a organização, né, tentar trazer um pouco de ordem num cenário totalmente caótico, o governo estadunidense criou a FEDRA, frente de contenção desse desastre, e um governo, alguma coisa assim, para proteger as pessoas nessa zona de quarentena. Só que é uma forma de governo opressor. Tem regras, e se você viola essas regras, você paga com a sua vida, porque não é um cenário fácil de se viver, ele é totalmente hostil até dentro dos lugares onde teoricamente você deveria estar em segurança. E quando o Joel e a Ellie chegam em Kansas City e você vê que a resistência ali dentro conseguiu derrubar a FEDRA, se mostram tão opressores quanto aqueles que estavam oprimindo em primeiro lugar. Quem assistiu a série sabe o que acontece. E realmente você acaba vendo o pior do ser humano ali. Ô Ti, mas tem uma observação a respeito dessa questão da FEDRA com a resistência, que é o seguinte, eu acho que foi no episódio 4 que o Joel tava andando, e aí ele fala pra Ellie que ele quer mudar o caminho, e ela fala, o que de ruim que eu posso ver que eu já não tenha visto, né? E aí mostra ali uma grande cova, um flashback de pessoas que estavam sendo mortas pela FEDRA. Sim. Essa cena é incrível. E aí você descobre que, na verdade, o governo dos Estados Unidos fala que quer proteger as pessoas e que quer garantir a segurança delas, mas, na verdade, a gente cai sempre naquele embate do quem eles consideram pessoas. E é o custo da vida de quem. É porque a gente pensa assim, né? O governo dos Estados Unidos como a instituição. Mas essa instituição tem várias pessoas também, que tem interesses e visões, e, enfim, que podem ser super boas ou super problemáticas. Tudo se resume a humanos são muito complexos. E nessa situação caótica, eu vou matar o próximo para garantir que eu vá sobreviver até amanhã. E nesse caso em específico, quando a gente fala da FEDRA, a gente não pode esquecer que eles estão mais para eles são um órgão de opressão, né? Quase como se fosse uma ditadura. Eles não querem proteger, o que eles querem é exterminar e manter a ordem. Eles querem manter a ordem e tentar a todo custo que, digamos assim, a raça humana, colocando entre aspas aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou colocando, sobreviva. Eles querem garantir a sobrevivência da espécie. Como?
cercando tudo e se eu tiver a menor suspeita de que você possa ser uma ameaça, toma-lhe bala. E assim, às vezes você nem precisa ser uma ameaça de contágio. Você pode ser simplesmente uma pessoa diferente, um imigrante, um gay, uma mulher, pessoa preta, né? Então... Ou você fez um movimento levemente suspeito. Então, eu acho que a complexidade do grupo da Kathleen vem desse espaço também, porque eles são um grupo que resistiram e conseguiram, de alguma forma, derrubar o opressor. E aí isso me chama muita atenção, né? E aí, por mais que eu queira pensar, né? Mas derrubaram os opressores e por que não fazer uma comunidade de paz? Porra, gente, que jeito, sabe? Mas aí, Dô, eu vou levantar uma outra questão, né? Qual é o melhor lado? O opressor ou é esse novo tipo de opressão? Porque ela também é uma pessoa opressora. Aí eu já acho que cai naquela discussão, sabe, do ambiente, das coisas que são gatilhadas por consequência. É o contexto, né? São produtos daquele meio, daquele tempo, daquela situação. Então eu acho importante eles terem resistido, mas ao mesmo tempo, eu acho que eles tinham que resistir. Não gosto do que eles fazem. Por outro lado, entendo que a única coisa que eles poderiam fazer, eles sendo aquelas pessoas que passaram por aquela violência naquele contexto. Eu não sei se vocês chegaram a assistir Um Lugar Silencioso. Sim. Vocês chegaram a ver a parte 2? Não. Então tá, eu vou tentar não dar spoiler pra não estragar a experiência pra Domênica, não sei se ela pretende ver. Eu acho, nessa temática, né, de cenário pós-apocalíptico, uma das melhores produções audiovisuais que eu já assisti. É um filme muito inteligente. O 2? O primeiro, pelo menos. Porque o 2 eu não gostei não, viu? Eu não te culpo, assim, eu também achei que o primeiro você saiu melhor. Não sei se é porque era novidade, né? Então, acho que a execução do segundo poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas enfim, no segundo filme, a gente vê que as pessoas descobrem que essas criaturas, né, extraterrestres que têm uma extrema sensibilidade ao som, elas têm uma fraqueza, elas não sabem nadar. Então, um grupo de pessoas consegue se refugiar numa ilha, e ali eles fundam uma comunidade porque eles estão protegidos do ataque. Quando os protagonistas do filme conseguem chegar até essa ilha, e chegam por acaso, de forma inesperada, eles são acolhidos. É tipo assim, esse aqui é um oásis de sobrevivência, porque não tem como eles alcançarem a gente. Então não tem assim uma coisa como, olha, a gente não aceita forasteiros, a nossa forma de vida funciona assim. Não é um ambiente opressor, é meio que o oposto do que está acontecendo em Kansas City. A Kathleen, quando ela lidera esse grupo e eles tomam o poder, ela não está fazendo nada muito diferente. Ela pune as pessoas com a morte, ela é ditadora, ela é tão ruim quanto a Fedra, vamos colocar assim. E o motivo primal dela é a vingança, ela quer achar o Henry para se vingar do que ele fez com o irmão dela. Então assim, o que mudou, sabe? Só o nome do governo, entendeu? O que me chama atenção nesse episódio é um diálogo, né, entre a Ellie e o Joel. É muito legal porque aqui você começa a perceber que, gente, pra quem não jogou, não percebeu ainda, é muito claro que o Joel, essa cicatriz no coração dele por ter perdido uma filha tão jovem, a Sarah morreu nos braços dele depois de ser baleada, e aqui ele tá atravessando o país levando uma garota que tem mais ou menos a idade da Sarah. Eu não digo a mesma personalidade, mas involuntariamente ele começa a transferir pra ela esse afeto que ele tinha pela própria filha e que ele perdeu de forma prematura. Então você vê um pouco a guarda dele ir caindo, né, aos pouquinhos, ele vai começando a rir das piadas que ela faz, e vai se permitindo, né, ele é um pouco duro com ela, mas ao mesmo tempo ele percebe que ela já passou por muita dureza e ainda assim ela carrega essa inocência, essa pureza de ver as coisas pela primeira vez, de olhar para um avião e, nossa, mas você já voou num negócio desse? Como é que era, sabe? E eu acho muito legal isso, como que você vê a guarda dele baixando aos pouquinhos. E isso fica claro, por exemplo, quando ele decide passar a noite em claro pra proteger ela. E ele não fala nada, mas ele fica lá, acordado, ele fala, não vou conseguir dormir sabendo que alguma coisa pode atacar a gente. Então, vou me entupir de café aqui, mas vou passar a noite acordado e garantir que ela vai ser protegida. E ele é um pouco duro com ela às vezes, né? Ele fala que a Tess é família, mas que a Ellie é uma carga. Só que nos bastidores ele tá lá, acordado a noite inteira, espalhando caco de vidro no chão, e ele decide, não, realmente, não tem como eu mantê-la nesse cenário pós-apocalíptico se eu não ensinar ela a se defender. Então tá, você provou pra mim que você salvou minha vida, então eu vou te ensinar como manusear uma arma de forma decente, tá? E não coloca essa porra no bolso não, porque você pode acabar atirando na própria bunda. Não entra numa sala de ressonância com esse negócio não, menina, é tipo isso, né?
Mas enfim, você fala, né, do caco de vidro, eu gosto muito dessa cena, principalmente porque fica muito na cara que vai dar errado, que ele vai dormir e que ele não vai ouvir quando alguém entrar. E eu gosto muito porque mostra também o quanto que ela presta atenção nele, que ela fala pra ele, você colocou esse caco aí porque se entrar alguém a gente ouve. Ela, mas você vai conseguir ouvir? Ele, como assim? Ela fala, porque você não ouve de um lado. Eu já percebi que você não ouve. E aí, quando corta a cena ele tá dormindo, é claro que o ouvido dele que tá pra cima é o lado que ele não ouve. A hora que ela falou, foi assim, ele vai dormir, ele vai virar e ele não vai ouvir alguém entrando. Não deu outra, né? Mas eu acho que mostra realmente um cuidado, assim, não é só ele que tá vendo ela também vê ele. Eu gosto muito. E aí o episódio acaba nesse barata voa aí, né, que seu coração quase dá um pulo, que é você vendo os dois com armas apontadas para suas cabeças, e aí nós estamos aqui com o Henry e o Sam. E eu acho que o 5º episódio, gente, pra mim, olha, fica aqui meu agradecimento à HBO por ter lançado ele numa sexta-feira, né, já que o dia oficial que saem os episódios é o domingo, mas foi dia do Super Bowl, então o episódio foi adiantado pra sexta-feira. Cara, o 5º episódio, ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. A gente conhece o Henry e o Sam, e aqui eu amo a ideia que eles colocaram na série de que o Sam é uma pessoa com deficiência, porque eu fiquei realmente pensando, imagina você tá nesse mundo onde você não ouve. Onde você tem qualquer tipo de deficiência, sim. Mas você não ouve, e aí você não consegue, por exemplo, saber se tem um instalador perto de você. Aliás, não é nem só deficiência, é qualquer tipo de fragilidade. Essas pessoas que têm algum tipo de fragilidade, elas já foram mortas, né? É extremamente cruel. Elas já morreram, elas não aguentaram, elas não se adaptaram. Mas eu gostei muito disso, e isso, assim, eu achei incrível. E eu gosto que, diferente do jogo, o Sam, ele é uma criança mais nova. Eu acho que ele tem ali entre 8 e 9 anos, né? Então, eu gosto dessa inocência que ele traz. Eu gosto muito do arco dos dois, que mostra, né, o quanto que o Henry cuida dele, até a gente chegar aí nesse diálogo do qual a gente conversou há pouco, né, entre a Kathleen e o Henry. E ali a gente tem uma cena de ação que, assim, né, gente, é pra isso que a gente paga HBO, sabe? A verdade é essa, né? Cara, aquela cena de ação foi muito boa, mesmo porque aquele boss que sai de lá, né, aquele monstro gigante, ele tem nome? Baiacu. Baiacu? Tá. O Baiacu, como diz o Thiago, ele é um monstro que ele aparece em determinado momento do jogo, e ele, assim, ele é o primeiro grande desafio que você tem, né, depois dos instaladores. Não fazia ideia de que tinha isso, cara. Eu fiquei, o quê? Ele é muito difícil de matar, cara, sério, ele não morre com bala, assim, você tem que pôr fogo naquele troço, sabe? Ele é muito difícil, ele é muito forte. Agora, eu quero fazer um comentário, é uma curiosidade que eu li, que nenhum dos zumbis é CG. Detalhe, não são exatamente atores. A HBO contratou vários fãs do jogo para reproduzirem os instaladores e os outros zumbis. Inclusive aquela criancinha que fica dando as piruetas lá e entra pelo carro e vai perseguindo a Ellie e tal. Ela é uma criança contorcionista. Olha aí! Eu achei incrível. Foi um trabalho de maquiagem, de produção ali. Nossa, é muito incrível. Tá espetacular mesmo, gente. O próprio Baiacu, essa roupa, acho que ela pesa 40 quilos, se eu não me engano. E o CGI ali foi só pra complementar a movimentação. Mas existe só, assim, por mero detalhe estético mesmo. Mas é por isso que é tão natural. São pessoas que são apaixonadas por The Last of Us, fazendo uma coisa que elas sabem muito bem, porque elas amam isso. Maravilhoso. Eu só tenho uma crítica aí com relação a essa criança contorcionista, porque não faz sentido nenhum. Não a criança ser contorcionista e ser uma criança instaladora, isso faz. O que não faz sentido é um instalador entrar no carro. Por quê, amiga? Porque o instalador, ele só vai atrás de você se ele perceber que você tá lá. Se você não estivesse mexendo, ele é tipo um Tiranossauro Rex. Ele não te acha. Acho que é no 2º episódio, né, que eles aparecem, que eles enfrentam lá no hotel. Sim. Se você lembrar, Sim. eles vão andando agachado, em silêncio, só quando eles fazem barulho que o instalador pula em cima deles. Sim. Sim, porque ele não enxerga, ele se orienta pelo som. Fora que eles são, assim, burros, né? Eles não
Não estão ali raciocinando de vou procurar alguém, né? Então, e a Ellie estava quieta. Se a Ellie estivesse gritando, beleza, né? Olha, ele gritou tanto que entrou ali. Eu entendo, de novo, né? É o pique ali da ação, né? Que é pra te causar um pouco de pânico. Claro. Beleza. E o impacto de, putz, é uma criança. Sim. Não, com relação a isso, 10. Mas poderiam ter colocado, então, um corredor em vez de um instalador. E aí faria sentido. É o primeiro estágio de infecção, na verdade. Assim, quando a pessoa é mordida, esse corredor é porque ela ainda é humana, ela ainda enxerga, ainda escuta normal, né? Então ela pode te atacar com extrema facilidade. Agora, eu não sei vocês, contem aí pro nosso ouvinte ficar na curiosidade. Quando a Ellie entrou dentro desse carro, vocês também ficaram, tipo, esperando que ela fosse dirigir e sair atropelando zumbis? Cara, eu só fiquei gritando aqui na sala. Dá logo batida nesse carro, garota. Sai esperando daí. isso. E o Joe lá em cima na torrezinha, eu falei, gente, é o quê, né? Ele conseguiu o código de munição infinito ali, porque não acaba as balas dele. Sim, ele... é isso mesmo. É bala infinita, recurso infinito, cara, maravilhoso. E é uma cena muito, muito boa de ação, é maravilhoso, e é bom porque, assim, é tudo muito bem encaixado, né? Vem o caminhão, explode o caminhão, cai, e eles tinham falado que tinham 15 anos de monstros guardados lá dentro. E detalhe que no episódio 4, em algum momento, assim, é muito breve, aquele barbudinho que fica seguindo a Kathleen, eu não lembro o nome dele, o guarda-costas dela, né? Ele mostra pra ela numa porta e fala assim, temos esse problema aqui pra resolver. E tá, tipo, o chão tá borbulhando de fungo, cara. E ela olha e fala assim, depois, isso pode esperar. Aí ele fica tipo, a gente tem que avisar, cara. E ela, depois. Aí quando você vai lá pro episódio 5 e ele começa a falar de, tem umas passagens subterrâneas, você já fica, Eu lembro. Cara, eu amei esse diálogo, tipo, não, porque a gente pode escapar por túneis, vai ser super tranquilo, rapidinho a gente tá fora daqui. Mas assim, eu tenho que te avisar o seguinte, né, tem uns instaladores, pode ser que tenham, um amigo meu falou que tem uns 3 anos que ele não vê nada, tá assim. limpinho. Deve ter 1 ou 2 no máximo, assim, sabe? E assim, é um diálogo super maluco, né? Porque o Henry fala, quando a Fedra veio aqui, trancou todos os instaladores lá embaixo. Mas fica tranquilo, porque faz 3 anos que a gente não vê nenhum. E o Joey, tipo, não. E a Ellie, a gente vai. E eu, olha, vocês só vão porque tem que continuar essa história. Porque assim, ninguém em sã consciência entraria não, lá. E eu só lembrava da cena do cara fechando a porta, né? Tipo, então tá, depois a gente fala sobre isso. Então, Amandinha, mas eu gosto muito desse seu comentário, porque como você não jogou, quando mostra esse chão rachado, na hora eu falei, é o monstro que tá lá embaixo. Que monstro? O Baiacu, você tá falando? É. Ah, mas eu não sabia da existência disso. Exato, mas por isso que é maravilhoso, porque você pensou, já te acendeu um alerta de tem alguma coisa muito ruim aqui embaixo. Então, quando surge aquele bando de coisa no outro episódio que tá vindo desses túneis, imediatamente associou com a imagem do episódio anterior. Então, funcionou. Não, amiga, quando o caminhão começou a descer, eu já pensei, é agora. Foi. E aqui em casa, foi uma loucura no sentido de, o carro bateu, o Basto olhou pra minha cara e falou assim, nossa, vai explodir e vai atrair todos os monstros pra fora atrás deles. Eu acho que não, vai dar muito trabalho pra fazer essa cena. E vral. Domênica, isso me lembra uma coisa muito interessante que eu queria comentar. Vocês assistiram A Bruxa, do Robert Eggers? Não. Esse é um dos filmes de terror mais, assim, terror entre muitas aspas, mais brilhantes que eu já vi, porque a bruxa em si, né, que é a criatura maligna da história, ela é usada de forma muito inteligente, ela aparece em momentos muito pontuais da história. E aqui em The Last of Us, eu diria que o mesmo tem sido feito com os infectados, sabe? Foi muito brilhante, tipo, eles terem guardado nesses episódios 4 e 5, ter reservado o momento certo para que a ameaça voltasse à tona. E quando ela chega assim, tirando o nosso fôlego, sabe? Você prende ali a respiração e mesmo pra gente que jogou, a gente fica naquela aflição de saber o que vai acontecer, porque a série tem total liberdade de ir pra outro rumo, se assim for necessário, né? Não, eu acho que é uma cena de ação maravilhosa, inclusive amo que o Baiacu, ele mata lá o barbudinho da Kathleen, igualzinho ele mata o Joel se você não consegue matar ele, que é arrancando a cabeça. Nível de fidelidade 10 de 10. Putz, assim, a hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, sabe, assim, foi isso, assim, achei do caralho. Morreu quantas vezes, Tu? Eu acho que eu refiz aquela cena umas 4 vezes até entender o que eu tinha que fazer. Até eu parar e olhar e falar, eu tenho molotov, por que eu não tô tacando molotov nesse bicho? Acho que foram umas 4 vezes, assim,
As 2 primeiras é porque eu só fiquei olhando pra ele falando, como é que eu vou sair daqui? Em choque. Totalmente, assim, aquele e é isso, enfim. Mas passei daquele bicho feio lá, horroroso. Posso dar um pequeno spoiler pra vocês e pro nosso ouvinte? No segundo jogo, tem uma criatura que ela é uma mescla de todos os tipos de infectados que existem. E ela consegue se desmembrar. E você tem que enfrentar os tipos todos ao mesmo tempo. Corredor, instalador, baiacu, sabe? Ela consegue se desmembrar e todos eles vêm pra cima de você, pra você lutar contra todos ao mesmo tempo, assim. Eu acho que se eu morrer umas 25 vezes eu consigo passar. É só insistir. Mas enfim, e aí, saindo dessa cena enorme de ação, a gente vê a Catelyn morrendo e a gente vai pro final derradeiro do episódio, que é onde a gente descobre, em uma conversa do Sam com a Ellie, que o Sam foi mordido em toda essa ação. E aí vem a despedida do Sam e, consequentemente, do Henry, porque a Ellie, enfim, tem ali um ato, né, de desespero, de colocar o sangue dela na ferida do Sam, tentando ajudá-lo de alguma forma, e eu adorei que não funcionou, porque mesmo pós-pandemia de Covid-19, as pessoas ainda não sabem como que vacinas funcionam, né, então... É desespero mesmo. Sim, e assim, eu não sei se ela sabe o que é uma vacina, porque no universo onde ela nasceu, eu não sei se existem vacinas, eu acho que não, mas eu acho que ela fez ali o melhor que ela podia, mas eu gostei que tava na TV, porque, né, o espectador somos nós. Enfim, não dá certo, o Sam se transforma e o Henry mata o Sam e ele morre por suicídio na sequência, né, após ver que ele matou o irmão. A minha única pergunta pra vocês é, o Thiago já tinha jogado, então eu quero saber o que ele achou dessa cena no jogo. E de você, Amandinha, eu quero saber da série. Você esperava que o Sam ia se transformar e que o Henry ia morrer por suicídio depois de matar o Sam? Eu esperava que ele fosse se transformar. Porque na cena que tá acontecendo lá, o tiro, porrada e bomba, tanto o Henry quanto o Sam ficam encurralados embaixo de um carro. Na hora eu virei pro Bruno e falei, ó, já era, ali deu ruim. Certeza que tá contaminado. Ele ficou falando, não deve ter sido nada não, ali ó, não mordeu nem nada. Quando começou aquela ceninha mais melancólica e tal, eu falei, caraca, não, certeza. E não deu outra, né? Agora, o desenrolar dessa cena, as consequências disso, não tinha como realmente prever tanto assim. E foi muito triste, por sinal. Eu não sabia de nenhum spoiler desse. Tá, e você, Tia, quando você estava jogando e aparece essa cena, você esperava que o Henry, depois de matar o Sam, fosse morrer por suicídio? Domênica, eu joguei esse jogo pela última vez em 2017, então eu esqueci completamente que isso acontecia. Eu me lembrava que o Joel e a Ellie conheciam o rapaz e o garotinho nessa cidade, né, que tá tomada por contrabandistas, mas não me lembrava do que acontecia a partir dali, porque no jogo é um pouquinho diferente, eles ficam encurralados em um determinado momento e o Henry e o Sam, eles abandonam o Joel e a Ellie e seguem em frente, eles deixam os dois pra trás. Eu tinha esquecido, eu apaguei da minha cabeça isso. Então, quando aconteceu na série, pra mim foi um choque. Assim, eu lembrei, né, que um dos dois ia ser infectado, mas não lembrava como acontecia. Foi muito impactante, sabe? Porque eu achava que o Joel ia fazer isso. Eu achava que era ele que ia tentar proteger ele de alguma forma e ele acabar entrando num embate com o Henry, mas foi muito impactante, sabe? Você vê o próprio Henry tirando a vida do irmão. E foi no susto, né? Foi no desespero que ele fez isso. Exatamente. Tanto que ele fica assim, sem reação. Ele não consegue assimilar. Ele é tomado pela culpa, né? Exatamente. Mais uma vez aqui, né, a gente tem uma questão de a falta de um aviso de gatilho, né? Porque, embora a gente não veja ela enquadrada, você entende o que acontece. Você tá olhando a expressão da Ellie. Então, sim, é duro de encarar. É muito difícil. Eu saquei muito que ele ia morrer por suicídio. Assim, a hora que tá ali no desespero, aí o Joel tenta ir pra cima, né, do Sam, ele Mas eu não imaginava de imediato, não. Tipo, antes dele matar o Sam, eu não imaginava isso. É porque eu vi muita gente falando, inclusive o Basso mesmo me falou, ele falou, eu imaginava que ele ia brigar com o Joel. A partir do momento que ele puxou a arma e precisou matar o Sam, só tinha um caminho possível pra ele. Vou falar uma coisa, por favor, não me interpretem mal, mas faz muito sentido ter sido ele a tirar a vida do Sam. Assim, o Sam já estava morto. Sim, ele já estava morto, mas é o corpo. E pra nós, seres humanos, o corpo é muita coisa. O corpinho do teu irmão, como assim?
sabe? Não importa que não seja mais ele ali dentro. É muito violento. E é tudo muito rápido, né? Mas faz sentido que tenha sido ele como um dever de irmão. Tipo, o golpe de misericórdia, vamos acabar com isso? Mas é muito doloroso. Com certeza. E ele faz isso, na verdade, de salvar a Ellie. Na verdade, é isso que ele faz, né? Não é que ele dá mercy pro Sam. Eu acho que ele salva a Ellie e impede o Joel de matar o Sam. Eu acho que são as duas coisas, porque ele precisava resolver aquela situação independentemente da Ellie. Ele não matou porque ele tinha que sobreviver. Não é só isso. Tem mais coisas envolvidas ali. E por que ele e não o Joel, sabe? Porque tinha que ser ele. Eu concordo que tinha que ser ele. Eu só não acho que passou pelas cenas da série essa imagem de que ele teve misericórdia pelo Sam. Eu acho que ele fez um desespero de impedir que o Joel fizesse, entendeu? Eu acho que tá junto. Pode ser que tenha. Aliás, eu acho que essa é a parte que cabe a interpretação de cada um aí, né? Mas eu concordo, assim, eu acho que narrativamente falando, tinha que ser ele. Triste demais. Muito triste. Se eu sair daquele episódio falando, gente, eu não tô bem, não. Eu fui totalmente pega de surpresa, porque assim, você sai daquela ação toda, adrenalina lá em cima, e vem aquele balde de água fria. E aí, pra terminar de te deixar bem mal, vem a Ellie colocando, né, escrito I'm sorry. Nós não podemos perder de vista que ela é muito novinha. Sim. E que, apesar de ela se posar de durona, de já vi muita coisa e tal, eu aguento. É uma criança. É uma pilha de traumas. Ela tinha acabado de conseguir fazer um amiguinho. E assim, tava lindo. E justamente por estar lindo aqui, eu sabia que alguma coisa ia dar errado também. Sim, exatamente. A série vai te dando todas as pistas, né? Antes da gente encerrar, eu quero muito breve mesmo. O que vocês esperam aí dos últimos 4 episódios da série? O Thiago não vale porque ele já terminou o jogo. Mas o que eu espero, por exemplo, é que eles encontrem o Tommy. E como final mesmo, uma coisa que eu tô encasquetada desde o primeiro episódio é se o Joel vai sobreviver. Porque eu sei que a Ellie sobrevive, tenho certeza. Mas eu fico pensando, será que o Joel sobrevive? E aí, Amanda? O Thiago já sabe sobreviver, inclusive porque ele já até jogou o 2. Mas eu quero saber de você, você acha que o Joel sobrevive? Eu vou responder essa pergunta e depois eu vou falar o que eu espero. Eu acho que ele não sobrevive. Droga, o Pedro Pascal. Eu não quero ver ele morrer de novo. Eu já tive que ver o Oberyn morrer, eu não quero ver o Joel morrer. Ele é o novo... Como é que é aquele cara do que faz o Lord Stark? Eu esqueci o nome dele. O Xambin. Ele é o novo Xambin, Vai morrer. Antes do terceiro ato, morreu. Melhor personagem. Opa, morreu. Mas o que eu espero? Amiga, eu não espero nada. Esse é o segredo. Como eu comecei não conhecendo praticamente nada, e eu gostei muito, eu acho que é melhor continuar nessa vibe, entendeu? Tenho problemas com hypes e expectativas, porque, caraca, a decepção quando vem é muito forte. Então, eu prefiro, sabe, passeio no parque. Opa, episódio novo, bora. Eu tenho só essa expectativa aí, que eles vão ter que encontrar o Tommy. Pela narrativa, concordo, é o objetivo ali, né? Mas assim, sobre a Ellie, eu não tenho ideia se ele vai conseguir entregar ela pra alguém, se vai dar certo, se ela vai ser ratinha de laboratório, se não vai dar certo, se, sei lá, ele vai descobrir que as pessoas que poderiam ajudar ela são pessoas muito más, tipo um Catelyn 2.0, e ele vai fugir pra proteger ela, ele morre, assim, eu não sei, sabe? A Ellie eu não consigo pensar em nada, mas o Joel, eu olho pra ele desde o primeiro episódio e falo, cara, esse cara vai ter que morrer pra essa menina chegar no destino que ela tem que chegar. O Thiago deve estar se contorcendo. Eu tô mesmo, não vou mentir não. Então, apesar de ter jogado a franquia, tenho algumas expectativas sim, e elas dizem respeito ao que o jogo não mostra. E isso é uma coisa que a série vem trabalhando. Por exemplo, a mãe da Ellie, ela tem um background, e esse background foi escrito, só que ele não entrou na edição final. Eu espero ver um pouco do passado da Ellie. Eu acho que a série deve fazer mais alguns backgrounds antes de ela se encaminhar pro final. Mas o que tá me deixando um pouco assim, não digo incomodado, mas um pouco apreensivo, é que eu acho que essa temporada vai acabar
antes do final do primeiro jogo. Porque a gente tá no episódio 5 e tem muita coisa pra acontecer ainda. E eu acho pouco provável, pelo ritmo que a série tá levando, que eles trabalhem tudo que tá faltando nesses próximos 4 episódios. Principalmente se eles continuarem fazendo esses pequenos flashbacks pra mostrar o que aconteceu no mundo. Eu acredito que eles vão escolher um momento chave do jogo para conseguir fechar essa primeira temporada e jogar um gancho para a segunda. Até porque a crítica da série, né, ela vem recebendo muita atenção da mídia, o número de espectadores, né, a audiência dela só vem crescendo de episódio para episódio. Eu mesmo já assisti cada episódio pelo menos 2 vezes, então eu acho que a HBO não vai dar esse mole, sabe, de encerrar a série assim tão rápido. Ai, lá vai a HBO me decepcionar, tá vendo? 2 horas de episódio para isso. Nossa, gente, eu achei que ia dar pra acabar com o final do jogo, assim, eu nem sei quanto tempo falta, mas eu fiquei pensando, considerando que cada episódio, né, entra um coadjuvante que é importante pra série, eu falei, não é possível que tenha mais do que 4 coadjuvantes até o final. Também tem um outro detalhe que não joguei, mas eu sei que existe um lapso temporal aí entre o 1 e o 2, né, Thiago? Tem sim. Enfim, eu não posso falar. Mas sim, tem sim. O que a gente sabe do 2, que eu acho que isso não é spoiler, tipo, essa sinopse é que tem um tempo a mais e a Ellie já tá um pouco mais velha. É a única coisa que a gente sabe. E aí eles vão ter que cobrir esse espaço, né? Sim, tem bastante coisa que pode ser usada aí dentro. Ainda mais porque a gente tem o desenvolvedor do jogo como um dos roteiristas. Então, se tem alguém que pode dar pano pra manga aí, né, de contextualizar o que tá acontecendo, é esse cara. Eu não me surpreenderia, viu, se a HBO decidisse abordar outros núcleos, sabe? O que tá acontecendo em outros lugares do mundo e, assim, talvez criar um spin-off. Porque, assim, eu duvido muito, assim, nunca que a HBO vai simplesmente meter ali 2 anos depois pra continuação. Não vai, eles vão precisar preencher isso. A gente não sabe porque a HBO, ela é imprevisível. Ela é imprevisível. Ela é imprevisível, mas eu não acho, do ponto de vista comercial, que ela vá simplesmente ignorar um espaço de tempo ali e, sabe, bola pra frente, vamos só ser fiel ao jogo. Cara, é que eu não sei, né, o que a HBO considera como sucesso são sucessos como Game of Thrones e House of the Dragons. Ela tá investindo muito pra The Last of Us ser um novo sucesso. Mas será que chegou aos pés do que é House of the Dragon pra audiência? Porque no final das contas é isso que interessa, né? Eu juro pra você que eu tô vendo mais burburinho em cima de The Last of Us do que pra House of Dragon. Eu não sei se é porque eu tô na bolha errada, mas vi pouca gente comentando. Você tá na bolha errada. Meu amigo, eu fui pintar o cabelo e a minha cabeleireira me contou 2 episódios de House of the Dragon, assim, no ato. Você tá vendo a série? Posso contar, então? Você é da bolha traumatizada, então essas coisas não chegam pra você porque você ensinou seu algoritmo que você não vai passar por isso de novo. É isso aí, ele aprendeu direitinho. Mas vamos aguardar então, acho que fica aqui meio que universal as expectativas dos últimos 4 episódios da série. E aí, quando a série acabar, a gente volta pra dar o nosso veredito final. Mas eu realmente tô achando uma série muito boa, tá me surpreendendo muito. E ao menos até onde estou vendo, né, embora ainda seja cedo pra falar, eu espero que ela seja ou devidamente encerrada ou renovada. Se eu não me engano, ela já foi renovada já pra segunda temporada. Ai, eu sempre tenho medo, porque é HBO. Eu não acredito em nada da HBO, amigo. Você não tá entendendo. Sim, já foi confirmada a segunda temporada. Inclusive com mais episódios do que na primeira. Ai, arrasou. É isso. Vai acabar com o Joel gritando, Tommy! Você vai ver, amiga. Eu não me surpreenderia, viu? Porque o objetivo dele no início da série foi esse. Então, é uma boa aposta. Pode escrever aí o que eu tô falando. Depois a gente conversa. Não vai ser isso. Eu tenho certeza que não vai ser isso. Não vai. Não vai porque, assim, isso é o porquê o Joel tá indo. Mas pra ele chegar até esse Tommy, meu, olha o tanto de personagem que já colocou. Não vai ser isso. Amiga, você vai perder. Isso não é o Oscar. Você vai perder. Quem perder vai mandar um iFood aqui pra casa, aqui, pra mim e pro Dória. Poxa, você que se beneficia, bonito. E é nesse clima de negando iFood para o Thiago, inclusive iFood, se você quiser patrocinar nós também. Pedro Pascal, se quiser nos patrocinar também. Nem precisa patrocinar, só me manda um oi no Twitter, pode ser mentira, eu já vou ficar feliz, Pedro, tá tudo bem. Enfim, é nesse clima que a gente vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta com mais um episódio do Perdidos na Estante.
Estante e desejamos que você aproveite os últimos 4 episódios da primeira temporada de The Last of Us. E é isso, HBO. Não me decepciona, HBO. Tô pedindo, por favor, HBO. Não me decepciona. Tiago, Amanda, obrigada por esse episódio. Um beijo e até semana que vem. Beijo. Beijo, galera. Não comam champignon. Ai, adoro champignon. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação: Domênica Mendes, Amanda Barreiro e Tiago Augusto. Pauta: Domênica Mendes. Produção: Domênica Mendes. Participação especial: Kate Oliveira. Edição: Leonardo Tremesquim. Capa e descrição da imagem: Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.